Sejam todos, então, muito bem-vindos aí ao nosso vídeo de hoje, tá? Vamos dar sequência e continuar aí a nossa sequência de autoconfianças e tudo. E eu trouxe para vocês hoje um tema que é um tema forte, que é um tema que mexe... Lembrei de um meme que fala, é muito forte. Lembrei de um meme que eu e o Douglas fica fazendo. Então, hoje o tema é um tema forte, é um tema que mexe muito com muita gente. Então, vou trazer isso para vocês. E o tema de hoje é como transformar a dor em força. A história que mudou a minha forma de viver. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Tá bom? Então fica aí com a gente. Você aí que não nos acompanha, acompanha a gente. Tem muita coisa bacana no Instagram, aqui no YouTube. Tem muita coisa legal. Então acompanha a gente. Fica aí por dentro das coisas que sempre a gente posta, sempre a gente está falando sobre. Então fica aí de olho pra gente poder, para vocês aí conseguirem acompanhar, tá bom? Então, como eu já falei, o nosso tema de hoje, como transformar a dor em força. Então, como que a gente faz isso, né? E aí eu peguei uma frase de início para a gente poder iniciar essa história. Então, olha só. Você já se sentiu tão travada pela dor que parecia impossível seguir em frente? Você já passou por isso? De ficar presa, se sentir presa, travada naquela dor e não conseguir achar caminho, não conseguir ver caminho. Já aconteceu isso aí com você? Comigo aqui também. Eu também já passei por isso. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi tudo isso. Tudo começou 5 anos atrás. Eu descobri que a minha mãe, ela tinha umas características não muito bacanas. E estudando, pesquisando, lendo artigos, cheguei a esse despertar, que é esse diagnóstico da minha mãe. Minha mãe tem muito traço narcisista. Muito, muito, muito. E isso por muito tempo, tá? Eu lembro disso, assim, desde a minha infância. Só que criar consciência disso foi há uns 5 anos, mais ou menos, atrás, que eu ganhei consciência disso. E se você tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, você sabe como a coisa funciona. E como a coisa é muito a fundo do que as pessoas dizem aí na internet, do que as pessoas falam. A coisa é muito mais a fundo, né, do que isso. O narcisista em si, né, o perfil do narcisista, ele sabe o ponto aonde pegar em você, que ele sabe que vai te ferir. Uma vez eu vi num podcast uma psiquiatra falando que a melhor resposta para uma pessoa narcisista, seja ela mãe, pai, namorado, namorada, eu vou dar um exemplo aqui de pais, porque eu estou colocando a minha história. Então, qualquer perfil narcisista, o que devemos fazer é, ela usa uma expressão de pedra fria. O que é isso? O que é pedra fria? O narcisista, ele se alimenta das suas emoções. Então, quando você fica com raiva, isso alimenta ele. Quando você fica triste, isso alimenta ele. Quando você fica ansioso, isso alimenta ele. E como que eu faço para poder não alimentar mais essa pessoa narcisista? É ser uma pedra fria. O que é isso, ser uma pedra fria? É você não demonstrar emoção nenhuma. Então é você parar o rosto e ficar assim, ó. Ah, mas a pessoa falou algo e você ficou muito irritado. Cara, não demonstra. Porque o narcisista, ele vai reparar cada músculo do seu rosto para ver se te atingiu. Então, qual é o seu treino já, de agora? Qual é o treino se você lida com uma pessoa narcisista? Qual é o seu treino? Ser uma pedra fria. Sem reações, sem emoções. E ganhe consciência disso. Porque o mínimo de músculo que você mexer, a pessoa que convive com você, que você convive e que é narcisista, ela vai notar. E mais pra frente ela vai usar isso contra você. Então, desde o começo, desde muito tempo atrás,
A relação com a minha mãe foi muito boa, foi uma relação boa, mas era uma relação muito conturbada, né? Entre altos e baixos, muito conturbada. Quando eu vim para Volta Redonda, vim morar aqui, e aí eu comecei a... Esse afastamento me fez reparar mais. Foi nesse afastamento que eu ganhei a consciência. Pera, essa atitude que ela tá tendo tá certa? Não, tá correto isso? Foi aí que me veio a consciência disso, depois que eu me afastei. Uma dica para você: se afaste. Vá para outra cidade. Vá morar em outro lugar. Porque assim você vai ter uma consciência maior. Porque muitas das vezes também, quando a gente convive muito com uma pessoa narcisista, a gente começa a ter comportamentos narcisistas. Você acredita? Aham. Você começa a se comportar de forma narcisista sem querer. Porque você vê aquilo e aí seu cérebro acaba naturalizando aquilo. Então, assim, outro ponto também bem legal que a gente pode falar sobre isso mais lá na frente, que é sobre a influência, né? E você se reparar aí se você convive com alguém que é narcisista, muito provável você tem atitudes também narcisistas. E aí você tem que parar e olhar para você. Então, quais são, Matheus, essas atitudes narcisistas? Então, como eu já falei aqui, o narcisista ele se alimenta da emoção do outro, como eu já falei, e com a minha mãe não era diferente. Também funcionava dessa mesma forma. E eu sempre caía na dela. Sempre, gente. E ela sabia o ponto que falava, ela sabia o que falar, como mexer, para que aquilo me desestabilizasse. Ela sabia muito bem fazer isso. E aí, isso no começo foi muito difícil. Gente, não é fácil. Não é fácil no começo lidar com tudo isso. Até a gente ganhar, né, essa consciência, porque não é só ganhar a consciência. Primeiro você ganha a consciência e depois você tem que agir. Depois você tem que ir atrás de como que você vai mudar isso. Primeiro ponto para você mudar isso, entendendo que você não muda a pessoa que tem o perfil narcisista. Você não muda ela. É uma perca de tempo você achar que vai mudar a pessoa que tem o perfil narcisista. A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. Então, como eu disse aqui, para de ficar demonstrando reações, para de ficar com essa necessidade, que eu era esse tipo de pessoa, que tinha necessidade de falar, tinha necessidade de verbalizar para ela, tinha necessidade de falar as verdades para ela, que ela não estava entendendo. E tudo isso ele é muito conflitante. É muito conflitante. Porque a gente cresce ouvindo, né? Ainda mais se você for de uma família cristã, você vai entender muito bem do que eu estou falando, que a gente cresce com essa construção de que devemos honrar pai e mãe. E isso deve ser feito. Nós devemos honrar pai e mãe. Devemos fazer isso. Só que eu tinha um conflito muito grande dentro de mim quanto a isso. Porque por mais que eu queira valorizar a minha mãe, ela sempre vinha com um ponto onde aquilo me desestabilizava e eu não sentia que eu estava valorizando ela da forma correta. Ah, mas, Matheus, a culpa não é sua, tá tudo bem, é ela que se vire. Sim, mas não foi isso que eu senti no meu coração. Então, depois de ter passado por muitas coisas com a minha mãe, um certo dia, depois de uma briga nossa, aí eu fiquei um tempo sem falar com ela, eu peguei meu celular, falei, gente, é hoje que eu libero esse perdão. De todas as mágoas, de tudo que ela me fez, é hoje que eu libero esse perdão. Peguei meu celular, mandei um áudio para ela de 6, 7 minutos. Mas falei muito. Falei, não todos, mas os principais pontos
que tinham me chateado, que tinham me marcados e tudo, e expressei tudo isso para ela, conversamos, ficamos... ela também colocou os pontos dela, trouxe os pontos dela, e eu acolhi os pontos dela, entendi o máximo os pontos dela. Isso também é muito importante, sabe? Você ter empatia com o outro, isso é muito importante. Então, assim, e empatia nesse ponto desse perfil do narcisista, você ter empatia por ele pela história dele. Não é pelo que ele faz, mas é pela história dele. Porque muitas das vezes a pessoa, o avô ou a avó, os pais da minha mãe, por exemplo, poderiam ser desse perfil, ou ela aprendeu a ser assim ao longo da vida, a vida tornou ela assim, então ela precisou caminhar para esse perfil, enfim, diversas histórias. Então ter essa empatia com o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, é também, assim, fundamental. Agora, se você convive, mora junto com essa pessoa, a coisa fica um pouco mais complexa. Se você decidiu, se é um marido, uma esposa, se você decidiu ficar ao lado dele, ao lado dela, então, assim, se prepare, tenha energia, porque vai ser uma energia demandada ali, nesse relacionamento. Então, tenha isso muito taxado na cabeça. Então, voltando, eu mandei esse áudio para ela com 6, 7 minutos de vídeo, pedindo perdão, liberando perdão. Ela me pediu perdão também, tudo bom, tudo bem, maravilhoso. E foi muito importante essa conversa, muito importante. Ah, mas e aí? Da noite pro dia a coisa mudou? Você mandou o áudio, vocês mandaram o áudio, conversaram, da noite pro dia a coisa mudou? Nós sabemos que o perdão não é assim que funciona, né? Você muito bem sabe que o perdão não é assim que funciona. Não é da noite pro dia, é todos os dias. Você tem que escolher perdoar a pessoa todos os dias, todos os dias. E é assim o caminho. E só quem tem uma relação, ou já teve uma relação conturbada com os pais, vai entender sobre isso que eu estou falando. Vai entender disso. Só que o primeiro passo para que a mudança comece é que os seus pais vejam em você a mudança. É quando os seus pais olham para você e falam assim: caraca, eu eduquei, eu criei um filho que é melhor do que eu, que tem valores melhor do que eu, que é mais paciente do que eu. Eu não sou pai, mas eu acredito que a maior satisfação de um pai é ver que o seu filho é melhor do que ele. Mas não melhor nesse sentido pejorativo. É o melhor no sentido, nossa, se eu sou um pai e sou uma pessoa honesta, e aí quando eu olho para o meu filho, eu vejo ainda mais honestidade nele. Entende? Então, é isso. É essa questão que eu quero trazer para você. E é muito engraçado contar isso para vocês, porque eu nunca contei isso em lugar nenhum, nunca falei sobre isso. Vocês sabem que a minha vida particular, ela é bem particular. Nós somos muito cautelosos com a nossa vida, mas eu achei interessante trazer essa história, achei importante trazer, porque muita gente fala sobre isso, muita gente fala comigo pessoalmente sobre isso, tem pacientes que falam muito sobre isso, então eu resolvi trazer essa minha história para que vocês consigam aí, e mais do que trazer a minha história, falar como eu fiz para poder sanar isso tudo e como que você pode fazer aí se você estiver passando por isso. E aí, naquele dia do áudio, mandamos perdão, eu pedi perdão, ela pediu perdão, nos perdoamos, e dali em diante seguimos um outro caminho. Mas o perfil dela ainda não tinha mudado. Vira e mexe, ela mandava umas coisinhas para poder cutucar, para poder
ver se ia me pegar. E só que dessa vez eu tinha o quê? A consciência. Eu sabia que aquilo que ela estava fazendo era para, de fato, que eu tivesse uma emoção, demonstrasse e ela se alimentasse daquela emoção. Depois que você sabe disso, a técnica da pedra fria, que é ficar assim, ó, fica muito mais fácil. Muito, 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 muito mais fácil. Entende? Então, nos perdoamos e tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro passo, perdoe. Perdoe. Se for um pai ou uma mãe, o marido, perdoe. Primeiro passo que você tem que fazer. E seja você a mudança que a outra pessoa precisa. Que ela enxergue em você a mudança que ela precisa. Ai, mas Mateus, já mudei, já fiz de tudo. E, cara, não adianta. Talvez seja a hora de você pensar mais no seu amor próprio. Você vai saber o que fazer. Você sabe o que fazer. Continuando, então, com essa história, com toda essa situação, isso me causou muito traumas, tá? Conviver com alguém assim, ainda mais uma mãe, né? Assim, criou muito traumas. Criou também muitos desafios, me fez me desafiar cada vez mais em vários aspectos da vida. Mas, ao mesmo tempo, também foi, assim, um ensinamento maravilhoso. Maravilhoso, que eu não poderia ter outro igual. Porque tudo isso me fez crescer muito. E, inclusive, me fez ir atrás da psique, desse lado da psique, desse lado do cérebro. Cara, o que eu tenho que estudar? O que eu posso estudar voltado para o cérebro para entender mais tal assunto, para entender tal tema? E aí eu vim estudando, aonde veio a reprogramação mental, a neurociência, a psicologia. Então eu queria entender tudo que voltasse para a mente. Eu queria não, eu quero até hoje ainda. Porque o estudo ele é constante. Então eu queria o máximo consumir isso, eu queria o máximo pegar de assunto, de absorver. Então comecei a estudar. E aí, e ainda estudo muito ainda. Muito. E que você saiba disso, que estudo é para a vida inteira, não é para uma fase só da sua vida. Você tem que continuar. Se você quer prosperar, se você quer ter sucesso, o estudo ele tem que ser contínuo. Não é, estudei uma fase e parei. É, sempre. E aí, com isso, eu falei sobre traumas, sobre desafios que eu tive que enfrentar, mas não foi uma vida inteira só de traumas, não, tá? Eu tô contando, só trazendo esse ponto pra cá, porque é o tema da nossa live. Mas teve diversos outros pontos, assim, muito bacanas. Mas que eu não vou trazer aqui hoje pra live, porque o nosso ponto hoje é sobre transformar dor em força, tá bom? Então eu não vou trazer esse ponto pra cá. Então, olha só. Eu não sei se você já se sentiu sozinha, se você já se viu sozinha, ou se você já ouviu que estava sozinha. Sabe como? Parecendo, tem pai, tem mãe, mas parece órfão. Você se sente órfão, você ouve que você é órfão, você vê que você é órfão. Que por mais pai e mãe que você tem vivo, porque tem isso, tem gente que tem o pai e a mãe vivo, mas se sente órfãos de pai e mãe. Porque o pai ou a mãe não é ali tão presente. Ou tem esses perfis que eu acabei de mencionar. Então, você já se sentiu assim? Fala aí pra mim. Já se sentiu incapaz porque a sua mãe ou seu pai, você foi contar algo e eles foram lá e te desvalidaram? E aí você se sentiu incapaz. Já aconteceu isso aí com você? Já, né? Pois é. Aqui também não seria diferente. A diferença é que agora eu tenho ferramentas, com todos os estudos, eu tenho ferramentas que me ajudam, me auxiliam a tirar um trauma, a fazer tal coisa mais assertiva, porque antes também eu não tinha isso.
Eu não tinha, por exemplo, a fala muito bem colocada. Eu tinha que falar tudo para todos e sem me importar com a empatia. Ah, você não gostou do que eu falei? O problema é seu. O Mateus de antes era assim. Hoje não. Hoje eu pondero mais, hoje eu penso mais, hoje eu analiso mais. Mas no Cutuca também não, tá? Porque às vezes o Mateus do passado ele pode revoltar assim do nada. Mas assim, é um processo. É um processo. É isso que eu quero te mostrar. Não é da noite pro dia. É um processo. Você tem que ir fazendo, até um ponto que você não vai nem estar pensando mais, você vai estar fazendo. É igual escovar dente. Você lembra por qual lado da boca você começou a escovar dente? De manhã? Hoje de manhã? Se você escova dente, né? Não, né? Por que você não lembra? Porque já virou uma competência inconsciente, que a gente fala. Uma competência inconsciente. Você já faz aquilo sem nem pensar. Então é repetir até que se torne uma competência inconsciente. Que você não vai nem... vai estar fazendo e não vai estar nem pensando nisso. Então, que você consiga aí fazer isso aí certinho. Entender que é um processo. Não é da noite pro dia, tá? E talvez você aí, como muitas mulheres, como muitos homens que me acompanham aqui, também se sintam dessa forma, sabe? Presa ainda, sentindo que está presa no passado, sentindo que está com medo de acreditar em si mesmo, porque o pai falou uma coisa, porque a mãe falou uma coisa, porque o marido falou uma coisa, e aquilo te marcou muito, e aquilo te deixou uma ferida, que sempre que você vai romper algo, vem aquela voz, vem aquela imagem, vem aquela sensação, sabe? Porque uma vez você verbalizou, você acreditou, confiou, contou, e essa pessoa foi lá e darrerou. Isso acontece, gente, em vários aspectos da nossa vida. Vários. Seja com pai, mãe, marido, amigo, colega. Isso acontece, assim, demais. E aí? Já que você não pode sair disso, você não pode ficar trancado dentro da sua casa, isolado. Quer dizer, poder você pode, né? Mas não é muito saudável você ficar. Então, o que você faz? Como que você transforma essa dor do passado? Como que você transforma essa corrente que te aprisiona no passado? Como que você quebra isso? Primeiro ponto já dei, que é você tendo empatia pelo outro. Mas empatia não é uma empatia que ela não pode ultrapassar o seu amor próprio. Entende? Porque quando você se ama e você sabe do que você merece, você não permite que nenhuma coisa abaixo te interfira em você. Entende? Então, assim, seja empático, mas primeiro se ame tanto, que praticar a empatia fica fácil. Porque você se ama muito. Então você entende esse amor e essa empatia. Então, primeiro ponto para você transformar a sua dor em força é tendo empatia. Tendo empatia. Segundo ponto que você pode transformar a sua dor em força, eu também já falei aqui. É você tendo a consciência da situação. Toda vez que você ganha consciência de um tal... Vou te dar um exemplo. Poxa, não sabia que meu marido, minha mãe, tinha o perfil narcisista. Agora que você sabe, você consegue trabalhar melhor. Então, criar a consciência já é uma aprendizagem. Entende? Criar essa consciência já é uma aprendizagem. Então,
Segundo ponto, tenha consciência. Terceiro ponto, minha barriga tá até roncando. Terceiro ponto, tá? Saiba quem você é. Terceiro ponto para transformar dor em força é saber quem você é. Se você não sabe quem você é, qualquer um, pai, mãe, amigo, namorado, que chegar para você e falar assim: ah, você é isso, você é preguiçosa, você é preguiçoso, você vai se sentir ofendido, por quê? Porque você não sabe quem você é. E você pode até ter um pouco de preguiça, mas você não é a preguiça. A preguiça, ela não define quem você é. Você pode ter um momento de preguiça, pode ter vários momentos de preguiça, inclusive isso deve ser olhado. Mas isso não é quem você é. Isso é como você está. Entende? Outro ponto. A gente está no quarto ponto? Quarto ponto para transformar a dor em força é você ter misericórdia. A empatia e a misericórdia, elas andam ali juntas, né? Elas ali andam juntas. Qual é a diferença da empatia para a misericórdia? A empatia é quando eu olho para a situação, para a pessoa e falo, poxa, e penso, né? Poxa vida, mas olha lá a vida daquela pessoa também. Olha o que ela passa, olha como foi a criação dela, olha como, sabe, a vida dela tá. Poxa, não, eu ia lá morder o rosto dela, mas não vou não, coitada. Olha lá como que é a vida dela. Isso é empatia. Isso é empatia. E a misericórdia, Mateus? O que é a misericórdia? A misericórdia é quando você sente a empatia, mas junto com ela vem a vontade de ajudar. Só que aí a vontade de ajudar entra num viés fino, que é o que? A vontade. O outro tem que querer mudar, senão você não pode ajudar. Ninguém que não queira mudar. Ah, então eu posso ajudar quem? Você. Você pode ajudar você mesmo. Ok? Então eu coloquei aí, 4 pontos para você transformar, que me ajudaram, que eu transformei, tá? Que eu transformei a dor em força. Então esses 4 pontos aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, olha só, voltando, além desses 4 que você pode transformar dor em força, né? Além disso, tem um quinto que eu queria aí adicionar, tá? Eu gostaria muito de trazer um tema e não falar sobre Deus, mas eu não consigo, porque é o que eu vivo diariamente, é o que eu faço diariamente, é a comunhão que eu tenho diariamente. Então é muito difícil para mim falar um tema e não envolver Deus nisso. Até porque eu acredito que a Bíblia é um manual do ser humano. Então, assim, quando você enxerga dessa forma, que a Bíblia é um manual do ser humano, caraca, a coisa fica muito diferente. E a quinta coisa que eu queria acrescentar com vocês é a confiança em Deus. Confiar em Deus vai ajudar todos esses 4. Se um desses 5, você pudesse escolher, eu só consigo fazer um. Seguir a Deus. Confiar em Deus. Entregar para Deus. De todos esses pontos, esse quinto, para mim, é o mais importante. Então, nessa época, antes de pedir o perdão, né, para minha mãe, antes da gente se resolver, isso me trazia muitos sentimentos e sensações ruins, como baixa autoestima. Então, eu não conseguia ir bem em nenhum serviço, porque eu sempre não me achava incapaz, insuficiente, que eu não tinha condições de fazer tal ação. E isso me prendeu assim por alguns anos da minha vida. Isso me prendeu por alguns anos, essa baixa autoestima. Apesar de não parecer.
mas que eu tenho baixa autoestima. Mas eu já tive muita baixa autoestima, muita, muita, muita. Em relação ao meu corpo, então, isso eu tenho até que observar até hoje. Eu tenho que ficar observando sobre a questão do meu corpo mesmo, de olhar para mim e encarar e olhar isso de outra forma. Então, sobre a questão do corpo, até hoje eu tenho que tomar um cuidado. Óbvio que se a gente for comparar com lá atrás, nossa, meu avanço foi assim gigantesco. Mas ainda precisa, a gente sempre vai ter que estar ajeitando as arestas, né? Podando as arestas. Outra coisa, né, como eu acabei de falar, me sentia insuficiente. Então, nenhum serviço que eu entrava ou nenhuma coisa que eu ia estudar, eu finalizava. Porque eu não me sentia capaz. Eu não me sentia suficiente. Porque muitas das vezes o que eu queria era a aprovação da minha mãe. E ela não ia me dar aquela aprovação. No perfil dela, ela não ia me dar aquela aprovação. E quantas vezes acontece, quantos de nós não procuramos a validação dos nossos pais e não, muitas das vezes a gente não consegue essa validação, ou às vezes não consegue da forma como a gente queria, que tem isso também. Às vezes o pai, a mãe, o namorado, o marido entrega para você uma validação que não era a forma que você queria. E aí aquilo para você não vale. Tem essa questão também que acontece. Então, outra coisa também que acontecia muito, né, que aconteceu e que eu carregava muito nessa época da falta do perdão lá atrás, eram os traumas que eu carregava. Era aquele peso, era como se fosse uma... Por mais que eu já tinha uma consciência do perfil da minha mãe, eu carregava um fardo muito grande, sabe? Muito grande. É como se fosse uma mochila lotada. Imagina que você pegou uma mochila, encheu de pedra essa mochila, pedras essas que não são suas, pedras que você achou pelo meio do caminho, e aí você encheu a mochila de pedra e você tá carregando essa mochila. E tá carregando, e tá carregando. E aquilo tá pesado, e você não tá aguentando mais, mas você tá carregando. Tá carregando, tá carregando. E aí, quando eu decidi liberar o perdão, eu decidi que essa mala com essas pedras, que são os traumas, que eu ia largar eles. Que eu não ia mais ter eles. E eu decidi largar essa bolsa de pedras com os traumas. Essas pedras são os traumas. Eu decidi largar isso. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão de largar isso, eu fui para o quê? Para a ação. Porque não é só, não quero mais ter trauma. Tá sem trauma. Não, não é assim. E aí eu fui trabalhar agora a minha cabeça, a minha mente, mudar o que precisava ser mudado, mudar as crenças que precisava ser mudado, aceitar mais as pessoas e as coisas, sabe? Entender melhor como que funciona cada cabeça, como que funciona a psique humana, entender tudo isso, assim, me trouxe conformidade. Achei que você ia falar paz, Mateus. Trouxe também. Mas aí a paz quem trouxe foi Cristo. Que a paz dele sim é a paz verdadeira. A dele sim. Então, continuando aqui, ó. Foi nesse momento percebi que a dor pode ser um portal para o crescimento. Porque foi nesse momento que eu passei por isso, que eu vivenciei tudo isso, que eu falei assim, cara, eu preciso crescer, eu preciso ganhar mais conhecimento disso. Então, muitas das vezes, o que você aí está enfrentando, o que você aí está passando, é para o seu crescimento. Só que a gente está... Quando a gente passa pela aprovação, quando a gente passa pelo dia mal, a gente não consegue enxergar mais nada. Mas tenha certeza que o que você está passando hoje é para o seu crescimento de amanhã. Tenha essa certeza. E eu sou a prova viva disso. O Mateus lá de trás nunca imaginaria o que hoje, o pensamento, a forma com que ele pensa hoje. Então isso é uma certeza. O que você vive hoje é um crescimento para o seu futuro.
Você tem que também querer aprender também. Tem gente que passa por certas coisas e não aprende nada. Então queira aprender pelo que você passou. Não espere ficar passando muitas e muitas vezes, muitas vezes. Ai, tô sempre passando por isso, sempre passando por isso. Então reveja você. Se reveja. Porque se tem uma situação que você está se colocando sempre, se colocando sempre, se colocando sempre, o problema não está na situação, está em você. Você precisa olhar para você e falar, pera, o que eu estou fazendo que está me atraindo isso? Além de querer o conhecimento, de querer crescer, o que mais me ajudou? Terapia. Fazer terapia me ajudou muito. Muito. Achar alguém que me identifico para poder falar, para poder expressar, isso ajuda. Porque toda vez que você está dentro de uma situação, é muito mais difícil você enxergar a solução. Agora, quando você está de fora da situação e vê a coisa mais macro, fica muito mais fácil de você resolver o problema. Então a terapia, o terapeuta, ele serve para isso, para trazer para você esse olhar de fora, que você que está dentro não está conseguindo olhar. Então fazer terapia para mim foi assim, também esclarecedor. Outra coisa que me ajudou muito, igual eu acabei de falar, foi reprogramar a minha mente. É saber que eu tenho tais crenças que não são boas, saber que eu tenho tais traumas que não são bons, saber que eu tenho tais dificuldades, que eu tenho tais facilidades, e agora organizar tudo isso para que a minha vida siga, flua. Sabe como? Porque nessa época eu já tinha algum conhecimento, mas eu era travado. Eu era paralisado, sabe? Por quê? Porque eu não sabia como que eu ia alinhar tudo isso. Sabe como? Então, reprogramar a minha mente e ir moldando isso com o tempo. Até hoje eu faço isso com algumas coisas. Igual eu falei, a gente tem que ir sempre podando as arestas. Então, isso me ajuda, assim, demais. Outra coisa que me ajudou muito, como eu já falei aqui também, é a fé. A fé me ajudou muito, mas muito. E não sei se vocês sabem o conceito de fé, mas o conceito de fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso é a fé. E eu tinha muita fé. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Então isso me ajuda muito no processo. Muito. Se você não tem fé, ou se a sua fé tá baixa, tá fraquinha, tá assim, sabe, bem pequenininha, não tem problema. Porque a fé, ela, do tamanho de um grão de mostarda, ela faz mover montanhas. E pode estar pequena. E tem dias que tá mesmo. Que a nossa fé tá mais pequena. Tem dias que a nossa fé tá grande. Então, o que você precisa é agarrar essa fé. Não perder essa fé. E agarre ela. Por menor que ela seja. Uma hora você vai ver, de tanto alimentar, ela vai, em vez de tornar um grão de mostarda, ela vai se tornar um grão de feijão. Foi o que veio na minha cabeça aqui. Outra coisa além da fé foi os estudos. Estudar, gente, eu sou suspeito para poder falar, porque assim, eu gosto de estudar. Eu sempre gostei de estudar. A diferença é que lá no passado eu ficava um pouco perdido do que eu queria estudar, do que eu de fato sentia prazer em estudar. E aí eu saía estudando qualquer coisa. Ou melhor, saía estudando coisas que naquele momento fazia sentido, mas não era de fato o que eu queria seguir. Então estudar também, assim, me ajudou muito nesse processo, sabe? De transformar a dor em força. Então, ó, eu separei aqui para vocês 3 lições, 3 passos simples, tá? Que você aí pode aplicar aí na sua vida. Primeira coisa, reconhecer a dor sem se culpar.
Então reconheça que tal situação te machucou, reconheça que tal pessoa te machucou, te deixou ferido, mas não se sinta culpado por isso. Não sinta responsável por isso. Porque muitas das vezes, quem tem esse perfil narcisista, ela vai tentar jogar a culpa para você. Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso. Eu fiz isso porque você fez tal coisa. Então, ela vai sempre estar se ausentando da culpa. Então, assim, não se sinta culpada pela dor que os outros te fizeram. Não se sinta culpada. Você não tem culpa disso. O que o outro faz diz respeito ao outro. O que importa é o que você faz com os outros. Isso sim importa. E tem grande relevância. Então, esse você tem controle. Como você trata as pessoas, isso você tem controle. Como elas te tratam, você não tem controle. Mas você tem controle de como você reage. Como que você reage? Vou te dar um exemplo. Tem dias que eu saio de casa e falo assim, hoje eu escolhi ser mais simpática. Eu posso encontrar aquela atendente muito mal-humorada que eu vou tratar ela o máximo de simpatia possível. Já teve esses dias que eu já saí assim. E deu tudo certo. Encontrei pessoas que me atenderam mal, pessoas ignorantes, e eu fui super simpático. Só que, às vezes, o meu simpático pode ser confundido com um deboche, com um sarcasmo. Mas não é, é sincero mesmo, é de coração. Mas tem dias também que eu saio de casa, que eu também já não acordei muito legal, sabe? Não sei se você aí acontece com você, de acordar dias aí que você não tá muito bem. De acordar dias que você tá com mais, sabe? Um nervosinho maior. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Então, quando eu acordo esse dia também, olha, se você vir com uma ignorância, eu vou resgatar o Matheus lá do passado, que não sabia colocar as palavras. Mas, assim, eu tô dando esse exemplo para vocês, para poder mostrar para vocês que não existe perfeição. Não existe, então eu vou sempre ser esse alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Não, não vai. A vida é esses altos e baixos. Você já viu o seu cardiograma? Já fez um exame do coração? Já viu na televisão, pelo menos? Ele não fica assim, ó. Sabe que linha é essa? É a linha da sua vida. Te mostrando que tem altos e baixos. Altos e baixos. E você identifica isso aonde? No seu coração. No seu eletrocardiograma. Segunda, transforme a dor em aprendizagem. Isso é muito bacana. Matheus, como que eu transformo a dor em aprendizagem? Através de uma coisa: empatia. Você transforma a dor em aprendizagem quando você tem empatia, quando você cria consciência. Os passos que eu dei aqui são as formas que você tem de transformar a dor em aprendizagem, assim como força. Então é você tendo empatia, é você reconhecendo que o outro não muda, só quem muda é você, as suas atitudes. Então, esse a gente já conseguiu esclarecer aqui, desde lá do começo. Então, esse eu não vou entrar muito. Então, primeiro, reconhecer a dor sem se culpar. Segundo, transformar a dor em aprendizado. E terceiro, buscar ajuda. Como eu falei, a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, é mais macro. Então você que está dentro do problema, às vezes não consegue enxergar a solução. E quem está de fora consegue enxergar melhor. Então ache um terapeuta que você se identifica, que você veja que, nossa, olha, é bacana, é legal, sabe? Procure também o autoconhecimento, se conheça, saiba quem você é. Vou te dar um exemplo. Eu, Matheus, sou uma pessoa mais agitada. Deu pra perceber aí? Eu sou uma pessoa mais agitada. E muitas das vezes
eu tenho que me controlar para que eu não pareça uma pessoa ansiosa. Porque por mais que eu não seja uma pessoa ansiosa, se eu fico gesticulando muito e falando muito e, sabe, me mexendo muito, a impressão que passa é que eu sou uma pessoa ansiosa. E não é isso. Então, muitas das vezes eu tenho que me controlar, pensar, ó, Matheus, tá muito agitado. E aí eu tenho que diminuir. Mas é um treino, tá? No começo isso aí é um desafio. Depois isso vira treino. Então o que é isso? Autoconhecimento. Eu sei que eu sou acelerado, ganhei consciência disso, de que sou acelerado, de que sou, né, ali acelerado. E agora, a partir disso, da consciência que eu tenho, de que eu sou acelerado, eu vou praticar a mudança. Ou melhor, ganhar domínio sobre isso. Porque não tem problema eu ser agitado. Por exemplo, dentro de casa com o Douglas. Não tem esse problema ser agitado. Agora, com um paciente, atendendo alguém, tem um problema de eu ser agitado. Então, tá vendo como o autoconhecimento, ele é muito mais, vai muito além do que só se conhecer? É saber que você é várias versões. E saber se colocar nos ambientes, cada versão melhor sua. Entendeu? Outra coisa que me ajudou muito, como eu já falei com vocês também, é a espiritualidade. Então é a fé. É ter em alguém maior em quem confiar. É ter um senso de que existe algo maior, algo grandioso, e que esse algo maior, a vontade desse algo maior, seja esse algo maior o que você acreditar, a vontade desse algo maior é perfeita, boa, agradável. Confiar nisso faz a vida ficar mais leve. Além de tirar aquela mochila com pedras, faz você caminhar com mais velocidade. Entende? Então isso para mim ajudou muito. Muito, 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 muito essas 3 coisas. E que você aí possa também fazer, praticar essas 3 coisas. Entende? Então, deixei aqui para vocês essas 3 lições aqui e essa mensagem. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, ouvir essa mensagem. Se você sente que carrega traumas, que ainda te prendem, se você sente que carrega traumas, que ainda te prende, me chama aqui ou lá no meu Instagram. Eu posso te ajudar nessa jornada. Mas isso depende de uma coisa, de uma decisão. E essa decisão é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer isso por você. Tá bom? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para vocês, um grande